Bom, pessoal, então agora a gente vai colocar a nossa Recycler View para funcionar. Então agora vai envolver um pouquinho mais de programação, né? A gente vai sair um pouquinho dessa parte aí de layout só, né? E a gente vai passar para a parte de programação. Primeira coisa que a gente vai fazer, né? A gente quer que a nossa, Já a começou a nossa gravar? lista ela apareça aqui na nossa main activity, né? Então, nossa primeira tela aqui, nossa primeira activity vai ser a que vai exibir a Recycler View. Então, eu vou aqui no layout da nossa activity main, né? E ao invés aqui do text view, a gente vai colocar aqui uma Recycler View. Então, eu vou tirar, tá, pessoal, esse text view daqui, que a gente não vai usar, e vou colocar uma Recycler View. Então, vou só trocar aqui, ó, de text view, vou chamar aqui a Recycler View, tá? Então tá aqui o Android X, Recycler View, Widget, Recycler View. Beleza. Percebe, olha, que já apareceu uma lista aqui pra gente, né? A gente só vai acertar esse posicionamento aí, né? Porque isso aí não ficou legal, né? Mas assim, olha, a gente já consegue ver, ó, que o Recycler View, ele é uma lista, né? Então tá vendo ali, ó, item 0, item 1, né? Então isso aqui ele demonstra pra gente como que vai ficar. O Recycler View ele já tem um layout padrão, tá, pessoal? Que é cada linha composta por um text view, tá? Você pode, se você quiser listar, fazer uma listinha simples, né, somente com texts, né? Você não precisa nem criar o layout. Só que aí fica uma coisa muito simples. A gente quis aqui uma coisa mais sofisticada, então a gente criou o nosso layout aqui, né? Um pouco mais sofisticado também, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma ajustada aqui no posicionamento então, né? Então a gente vai ter aqui a largura, né, que é wrap. Aqui na largura pode ser 0, né? Vamos usar aqui o esquema de alinhamento aqui do constraint layout. Esse text não existe, né? O bottom off também não, a gente quer que ele fique na parte de cima. Perfeito. Então tá aí, ó, nosso Recycler View. Então ele tem largura 0. Quem vai definir a largura dele são as constraints aqui, ó. Então left e right, né? E o top, que vai manter a nossa Recycler View sempre lá em cima no topo, tá bom? E a altura é wrap content mesmo. Então, conforme a gente for adicionando coisas aqui, a nossa Recycler View ela vai aumentando aqui. Pessoal, é só isso que a gente vai mexer no layout agora, tá? Então, percebe, ó, ele já tem um layout padrão, tá, pessoal? Que é composto simplesmente, cada linha é composto basicamente só por um text view, tá? Só que a gente construiu aí um layout um pouquinho mais sofisticado. Agora, o que a gente tem que fazer, pessoal? O que a gente vai ter que construir agora? A gente precisa conectar os dados, que é essa lista aqui, né, essa lista de jogos aqui, ó, né, que nesse caso aqui tem 11 jogos. A gente precisa conectar esses jogos com o nosso layout. Então, a gente vai ter que construir o que a gente chama de adapter, tá bom? Então, a gente vai ter que criar uma classe, né, que vai ser o que a gente fala que é a cola, né? É o que liga os dados com o nosso layout, tá bom? E quem vai fazer esse trabalho, né, de conectar dados com o layout é o adapter. Então, vou fazer o seguinte aqui, ó. Aqui na minha classe, aqui no meu pacote principal, vou criar aqui um novo pacote que eu vou chamar de adapter. E dentro desse pacote adapter, eu vou criar uma nova classe, né, Kotlin File Class aqui, que eu vou chamar de simplesmente adapter, tá, pessoal? Então, eu vou criar uma classezinha aqui, ou melhor, né, vou chamar de jogos adapter, tá bom? Jogos adapter, e é uma class, tá? Ok. Então, assim, por enquanto, é simplesmente uma classe comum. Só que a gente vai ter que dizer, né, agora para o Kotlin aqui, que esta classe, na verdade, ela é um adapter para uma Recycler View.
Então, pessoal, a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que dizer que esta classe, ela estende, tá bom? Uma classe chamada RecyclerView. Cadê aqui o Recycler? Por que que não está aparecendo aqui? Isso é muito chato, né? O Android Studio, às vezes, ele não consegue trazer para a gente as coisas aqui, ó. RecyclerView. Ele não está trazendo. Então, a gente tem que fazer um import na mão, né? Então, dá um import no Android X, .recyclerview.widget.recyclerview. Beleza. Vamos ver se agora ele aparece aqui. Então, essa classe ela vai estender RecyclerView.adapter, tá, pessoal? Então, essa vai ser a classe que essa classe JogosAdapter ela vai estender. Ou seja, essa classe ela é um adapter, tá bom? Porque ela estende essa classe aqui. Agora, um detalhe, pessoal. Essa classe adapter, né, ela é uma classe que está dentro da classe RecyclerView. E essa classe ela precisa aqui, ó, que a gente passe para ela qual é o tipo desse adapter. Tá, ele é um adapter do quê? Então, nesse caso, a gente precisa criar o que a gente chama de view holder. Tá, ó, quando a gente começa a fazer aqui, ó, RecyclerView.adapter, tá vendo que ele coloca aqui dentro, ó, do sinalzinho de menor que, maior que, ele coloca esse VH, né, que é o nosso view holder. Pessoal, o que é o view holder? O view holder é cada linha da nossa RecyclerView. Então, por exemplo, isso daqui, ó, é um view holder. Esse daqui é um outro view holder. E a gente tem o layout do nosso view holder, né? Esse aqui é o layout do nosso view holder. Então, o que acontece? O adapter, ele precisa ter acesso a uma classe que consegue manipular as views que estão dentro daquele layout. Então, esse layout aqui, ó, ele tem um image view, ele tem 2 text views, ele tem um rating bar, ele tem aqui um botão. Então, a gente precisa implementar uma classe que vai conseguir se conectar com esses elementos, com essas views dentro daquele layout, tá? Essa classe a gente chama de view holder, tá bom? Então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou criar essa classe, tá? Antes até de continuar aqui, ó, tá? Eu vou deixar só assim mesmo, tá? Como eu sei que eu preciso dessa classe, então eu já vou criar. Pessoal, a gente pode criar essa classe em outro, pode ser um arquivo separado, tá? Pode ser em outro pacote. Só que como ele vai manipular o nosso layout, geralmente a gente coloca essa classe dentro dessa classe JogosAdapter aqui, tá? A gente escreve uma classe dentro de outra classe, tá? Isso não tem problema nenhum. Tanto que quando a gente coloca aqui, ó, a gente escreve aqui, né, o RecyclerView, né, .adapter, ó, esse adapter é uma classe. Como que a gente sabe que é uma classe? Por causa do padrão de design, né, ó, começa com A maiúsculo. Então, se começa com A maiúsculo, eu sei que é uma classe. Então, peraí, tem uma classe dentro da classe RecyclerView, né, uma classe interna que a gente chama. Isso é possível em orientação a objeto, né, você não precisa criar as classes todas em arquivos externos. Você pode ter classes dentro de uma outra classe, que é o que a gente vai fazer aqui. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Vou criar aqui, ó, uma classe, ó, percebe que eu estou dentro da classe JogosAdapter. Eu sei que eu vou precisar dessa classe, eu já dei uma olhada na documentação, então a gente sabe disso, tá? Então, vou criar aqui, ó, uma classe, tá, que eu vou chamar de... vamos chamar essa classe aqui, por exemplo, de jogo view holder, tá bom? Então, esse vai ser o nome dessa classe. Essa classe, pessoal, ela precisa receber o layout, tá bom?
Porque que acontece? Essa classe jogo view holder, ela vai manipular as views que estão dentro desse layout aqui, ó. A image views, text views, o rating bar, o botão. Então o que acontece? Essa classe jogo view holder, né, tanto que é view holder, né, é ela que faz ali a manipulação, né, faz ali o controle da nossa view de layout. Então ela tem que receber esse layout. Esse layout ele é composto por uma série de coisas, né? Tem vários views diferentes aqui. Então o que a gente vai fazer, ó? Esse view holder ele vai receber uma view, ou até vou usar o padrão, né? Vou chamar de item view, que é do tipo view, tá bom? Esse view ele é mais, vamos dizer assim, ele é mais genérico, né? Deixa eu dar um import aqui, Alt Enter, né? Para importar ele. Então olha só, o que a gente fez aqui? A gente criou uma classe jogo view holder. Essa classe, quando eu vou utilizar ela, eu já estou criando aqui um construtor padrão para ela. Eu preciso passar qual é a view que ela vai manipular. Então o que acontece? Quando eu chamar esse jogo view holder, eu tenho que passar para ela esse layout aqui, ó. Eu tenho que falar jogo view holder, o layout que você vai manipular é esse layout de lista jogos aqui, ó, tá bom? A gente já chega lá, daqui a pouquinho a gente chega lá. Bom, qual vai ser o papel dessa classe? Ela vai popular as views que estão dentro do layout. Então, por exemplo, é ela que vai dizer qual é o nome que vai aparecer aqui dentro desse text view. Ela vai colocar o nome aqui do console. Ela que vai definir aqui a nota, né? Então, por exemplo, se a gente olhar aqui um data source aqui, ó, por exemplo, esse jogo aqui, ó, o Concrete Genie, ele está com nota 0. Então, é o view holder que vai ter que dizer que esse rating bar ele vai estar com todas as estrelinhas apagadas. Se a gente colocar, quando ele for montar a view holder desse jogo aqui, ó, ele que vai ter que dizer para aquele rating bar que ele tem que ter só 2 estrelinhas. Então o que acontece? Essa classe, ela que vai fazer o bind, é ela que vai carregar os dados dentro de cada view que está dentro daquele layout. Tá bom? Então eu vou criar dentro dessa classe uma função que eu vou chamar de bind, tá bom? Para que eu possa colocar, né, os dados dentro dessas views aqui, ó, né, o nome do jogo, o console e tal. O componente que guarda essas informações é o nosso componente jogo, né? A nossa lista ela tem, ó, em cada linha da nossa lista aqui, da nossa array list, né, esse array, cada linha dela é composta por um jogo diferente. Então, o que vai acontecer? Esse meu método bind, eu vou pedir para que ele receba um jogo, que é do tipo jogo, tá bom? Deixa eu dar um import para ele aqui também, Alt Enter. Então, o que vai acontecer? A classe jogo view holder, o construtor dela, né, vai receber um item view, que é uma view. Essa view é o nosso layout completo, tá, pessoal? É todo esse layout aqui. E o nosso método bind, que está dentro dessa classe, ela precisa de um jogo. Porque assim, o que vai acontecer? A lista ela é composta por várias linhas. Então, ela vai ter que desenhar isso daqui N vezes. Se eu tenho uma lista de 11 jogos, ela vai ter que desenhar isso 11 vezes. Então, na verdade, o que vai acontecer aqui, pessoal, é uma iteração. É como se fosse um laço, né? Um looping. Então, quando a gente chamar essa classe aqui, ó, jogos adapter, ela vai chamar isso daqui quantas vezes forem necessários para ela fazer as views, fazer as linhas lá. Então, se eu tenho 11 linhas, esse método bind ele vai ser chamado 11 vezes, tá? Vamos colocar assim agora. Então, vai acontecer um loop. Então, para cada linha da lista do data source que ele lê, ele vai chamar esse jogo view holder e vai montar uma view para a gente. Ele vai montar aquele layout completo e vai devolver para quem vai fazer a renderização desse view, né, dessa view, lá dentro do nosso Recycler View, tá bom? É meio complicadinho assim, né, mas depois que vocês fizerem,
E depois que vocês verem aqui a implementação, vocês vão ver que não é tão complicado assim, que a gente ainda está pegando uma peça só e faltam várias peças aqui para a gente montar o quebra-cabeça inteiro, tá? E conforme eu for montando, eu vou explicando aqui, eu vou indo e voltando aqui, tá? Legal. Então esse item view aqui, ó, ele vai receber, né, a view, e a gente tem aqui o jogo, né, a função bind, que vai receber um jogo, que é um objeto do tipo jogo. Tá? Aí o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que agora preencher os campos. Tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui ó, o text nome do jogo, a gente tem o text console, tem aqui o nota jogo, né, que é o rating bar. Tá bom? O button a gente não vai fazer nada com ele. Então, o que a gente precisa fazer? Ó? A gente tem que pegar aqui o nosso item view, né, que esse carinha que foi passado aqui para gente, né, que vai ser passado aqui para gente, certo? E a gente vai ter que trabalhar com ele aqui, tá? Com esse item view aqui, beleza? Mais uma coisinha, pessoal. Essa classe, né, aqui, ó, ela vai retornar para quem chamar ela, vai retornar um view holder, né? Então ela vai retornar isso daqui, ó, um recycler view ponto view holder, tá bom? Vamos lá. E para que eu possa fazer a instanciação dessa classe aqui, olha, eu preciso passar para ela também a view. Então olha só, quem chamar o jogo view holder vai estar me dizendo qual é o layout que é para ser montado. Essa classe, ela estende a classe viewHolder da classe recyclerView. A classe viewHolder, que vai ser a classe mãe aqui no caso, ela também precisa de uma view. Então, eu vou pegar essa view aqui, ó, e vou passar aqui para ela. Tá, ó, porque ela precisa também o construtor dessa classe precisa saber qual é o layout que ela vai trabalhar. Então, quando a gente chamar a classe jogo viewHolder, a gente vai passar o layout que a gente quer trabalhar. E a gente está dizendo que essa classe ela estende a classe viewHolder. E essa classe ela também precisa de um layout. Então, eu estou pegando o layout que foi passado aqui e estou passando para ela também, tá bom? Aí, dentro da função bind aqui, ó, eu vou poder chamar o meu item view, ponto. E aí, pessoal, a gente consegue pegar aqui, ó, por exemplo, o text nome do jogo, que vem de lá do layout lista jogo, tá vendo, ó? Ponto. Aí eu vou dizer que o text dele é igual ao quê? A minha função bind, ela está recebendo o jogo. Então, vou dizer que é igual o jogo, ponto, o nome do jogo. Ó. Então, o que vai acontecer aqui? Essa função, ela vai conseguir colocar dentro do nosso text nome do jogo, o nome do jogo. Esse nome do jogo está dentro aqui do objeto jogo, né? Ele é um atributo do objeto. Esse item view é a nossa view, é esse layout aqui, ó, tá? Então, o que vocês têm que olhar aqui, pessoal? Quem é item view? Item view é esse layout inteiro aqui, ó. É toda essa view com todas as views lá dentro dela. Os texts, o rating bar e o botão, tá bom? Então, agora, através desse item view, eu consigo manipular os componentes lá, tá bom? Outra coisa que eu tenho que colocar também, ó, então vou chamar aqui o meu layout, que é o item view, ponto, o text console, né, ó, ponto text, e vou dizer que ele vai receber o quê? O jogo ponto console, que é o nome do console. Outra coisa, dentro do meu layout tem a nota, né, ó, a nota jogo, que é o meu rating bar, as estrelinhas, né? E esse cara, ó, ponto rating, né, que é a nota, ele vai receber o quê? O jogo ponto nota jogo, né? Aí que acontece? Esse rating, ele pode receber notas quebradas, né? 1,5, 2,5. Então, ó, a gente definiu que o nosso jogo aqui, ó, ele é int, né? Só que aqui ele precisa de um float. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode ou fazer aqui um ponto to float, né? Só que aí tem um problema, ele vai acabar perdendo a precisão, né? Que ele vai pegar um int e transformar num float. E a gente precisa, e quando for, por exemplo, nota 4,5, né, 2,5 e tal,
Então, o ideal é que esse carinha aqui, ó, o nota jogo, ele seja um float, tá bom? Só que aí no nosso data source, pessoal, esse 5, ó, ele tem que ser escrito na forma de um float, né? Então tem que ser aqui, por exemplo, ponto 0 e tem que ter a letrinha F aqui, ó, indicando que ele é um float, tá? Então vou até copiar isso aqui, vou colar para todo mundo, ó. Então tem que estar todo mundo assim, ó. Beleza? Então o float, né, eu tenho que colocar o ponto decimal e tenho que colocar a letrinha F aqui para poder ter o número no seu formato correto. Então vamos voltar lá. Aí eu não preciso mais desse toFloat aqui, certo? Agora sim. Se você fizer aqui a conversão, você perde a precisão, que você tem um int, né? E se a nota for um e-mail, ele não vai, o int nunca vai ser um e-mail, tá? Então beleza. Então o que a gente fez aqui, ó? Eu ainda não estou colocando a imagem, tá, pessoal? A imagem a gente vai colocar depois. Então, olha só, a minha classe jogos adapter, ela tem uma classe jogo view holder. Percebe que eu estou colocando até no singular aqui, porque isso daqui é para criar simplesmente um layout para um jogo, tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho uma lista de 11 jogos, ele vai fazer isso daqui 11 vezes, tá? E a gente disse aqui, ó, que ela estende, né, essa classe jogo view holder, ela recebe o layout, então eu tenho que dizer para ele qual é o layout que ele vai manipular, que é esse layout aqui, né? E eu digo que essa classe, ela estende a classe view holder, ou seja, esse cara é um view holder. E esse view holder, ele precisa saber qual é o layout. Então, como eu já passei o layout aqui, eu já estou aproveitando e já estou passando para a minha classe mãe também, tá bom? E aí a gente criou aqui um método bind, né, dentro dessa classe, e esse método ele vai receber o jogo, né, um jogo de cada vez. A nossa lista tem 11, mas ele vai receber um jogo de cada vez. E a cada vez que esse método for chamado, ele vai receber um jogo e ele vai preencher os campos lá do nosso formulário, tá? Do nosso formulário não, do nosso layout lá do lista jogos, tá bom? E item view, esse objeto item view é uma view que na verdade é essa lista aqui, ó. Tranquilo? Então, pessoal, isso daqui é a parte inicial aqui, né, da criação do nosso adapter. Agora que a gente já tem o jogo view holder, então a gente vai poder continuar aqui, ó, como é que chama? A assinatura da nossa classe jogos adapter. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Essa classe, né, jogos adapter, ela vai receber, né, quando a gente for chamar essa classe, o que ela precisa receber? Ela precisa receber uma lista de jogos. Então lembra que o nosso data source aqui, ó, ele retorna uma lista de jogos. Então para que eu possa fazer, né, aparecer, né, todos os jogos lá na minha recycler view, esse adapter ele tem que receber uma lista de jogos. Então vou colocar aqui, ó, var lista jogos, né, que é do tipo ArrayList, e é um ArrayList de jogo. Então beleza, então tá aqui, ó. Então quando eu for usar o meu jogos adapter, eu vou passar para ele uma lista de jogos, tá bom? E essa lista de jogos é um ArrayList. O que mais que a gente precisa fazer? Essa classe, ela estende, né? Ela estende a classe recycleView.viewHolder, né? Aliás, ponto adapter, né? Aqui a gente está mexendo no adapter. E esse adapter, né, ó, vocês viram ali o que ele precisa, né? Ó, ponto, ó lá, ele precisa de um viewHolder, né? Essa classe jogo viewHolder, ela é um viewHolder, né? Então a gente vai passar ela aqui, ó. Então eu vou fazer assim, ó, adapter. Aí dentro aqui do sinalzinho de menor e maior, eu vou passar essa classe aqui, ó, tá? Só que olha só, se eu fizer isso, ó, jogo viewHolder, tá? Ó, o que acontece? Ó, ele já pegou aqui, ó, jogos adapter, né? Então ele já completou para mim aqui, ó. Então ele pegou aqui, ó, jogos adapter, que é a classe principal, ponto jogo viewHolder, que é essa classe aqui. Então a gente tem que colocar o nome completinho aqui, tá bom?
Aí vamos lá, vamos ver o que mais aqui. Deixa eu minimizar essa parte aqui para a gente ter, diminuir um pouquinho aqui. Aí. Bom, aí o que ele está dizendo para a gente aqui, pessoal? Ele está dizendo, olha, que a classe jogos adapter, ela não é abstrata, mas ela está estendendo uma classe que tem métodos abstratos, né? Essa Recycler View Adapter, ela tem alguns métodos que a gente precisa implementar, tá? Ah, e faltou aqui também um sinal de abrir e fechar, né? Porque esse carinha aqui é uma classe, né? Ó, esse cara aqui é uma classe. Então tem que colocar aqui o abrir e fechar aqui. Beleza. E aqui, olha só, ele está dizendo o seguinte pra gente. Cara, você está dizendo que jogos adapter é uma classe que estende recycleView.adapter. Só que a classe recycleView.adapter, ela possui alguns métodos abstratos. Métodos abstratos são métodos que, quando você cria uma classe que herda aquela classe, os métodos abstratos eles têm que obrigatoriamente serem implementados na classe que está herdando, né? Então, jogos adapter vai ter que implementar esses métodos abstratos, tá bom? Então, um jeito fácil aqui de resolver isso, né? Ó, você clica aqui em cima dos jogos adapter e dá um Alt Enter, que aí ele vai te dar sugestões aqui de como resolver esse problema. Então, a primeira sugestão que ele dá ali, ó, Implement Members. Então, vou dar um Enter, porque é essa a opção que eu quero. Olha só, dentro da classe RecyclerView.adapter, existem três métodos abstratos, que é o onCreateViewHolder, o getItemCount e o onBindViewHolder. Eu preciso implementar esses três métodos aqui na minha classe JogosAdapter, porque esses três métodos são abstratos na classe RecyclerView.adapter. Então, eu preciso implementar esses métodos aqui, tá? Então, vou dar um OK. E aí, o que ele fez aqui, ó? Deixa eu selecionar os três, né? Eu acabei só importando um. Então, vou dar um Alt Enter, Implement Members. Vou selecionar os três, né? Que eu quero implementar os três, tá? E vou dar um OK aqui, beleza? Então, o que ele fez aqui, ó? Ele já escreveu para mim, ó, a classe onCreateViewHolder, a classe getItemCount e a classe onBindViewHolder, tá bom? Aí tem uns comentários aqui que eu vou apagar, não preciso desses comentários. Belezinha. Tá bom? Então, olha só, pessoal, essa é a estrutura fundamental para a gente poder criar um adapter, tá bom? Então, a gente precisa receber, né, a lista de itens que serão exibidos na nossa Recycler View. Essa classe ela tem que estender a classe adapter, tá bom? E a classe adapter ela precisa de um view holder, ou seja, ela precisa saber, né, qual é o layout da nossa Recycler View. Então a gente tem que implementar essa classe, né, olha, que vai fazer aqui para a gente a manipulação do nosso layout, tá bom? Então eu vou parar por aqui por enquanto, aí depois a gente vê como que a gente implementa o restante aqui, tá bom, pessoal?